Você já teve tudo nas mãos, mas sentiu que faltava algo. Já foi aplaudido por muitos, mas dentro de você, o silêncio era ensurdecedor. É curioso como, mesmo cercados de conforto, de promessas humanas, de expectativas que o mundo lança sobre nós, ainda assim o coração clama por algo maior, algo, e talvez por isso a história de São Luís Gonzaga continue tocando tantas almas, geração após geração, porque ela escancara a verdade que poucos têm coragem de encarar. Nem todo trono vale a pena ser ocupado, e nem toda a glória vem de Deus. Prepare-se. O que você vai ouvir neste vídeo não é uma biografia fria, nem um resumo escolar. E amor profundo na alma de um jovem que escolheu viver de forma radical, intensa, santa. Um jovem que poderia ter sido príncipe, duque e comandante, mas decidiu ser servo, intercessor, mártir do amor. Por quê? O que leva alguém a renunciar ao poder, à riqueza, à segurança e se lançar no invisível? Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir os segredos de um coração que amou a Deus mais do que a si mesmo. E isso, meu irmão, muda tudo. Por que Luís preferiu morrer servindo aos contaminados pela peste, quando poderia ter se escondido atrás das muralhas do privilégio? Como ele transformou a dor em oração e a fraqueza em força. Vamos entrar em sua intimidade espiritual e conhecer o mistério da pureza que ele viveu com tanta profundidade, a ponto de se tornar padroeiro da juventude. Aqui, cada detalhe é uma janela para o céu. Cada escolha de Luís uma spelo para nossa própria jornada de fé. E agora, antes de seguir, eu te convido a deixar nos comentários qual foi a maior renúncia que você já fez por amor a Deus. Sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão perdidas, desanimadas ou sedentas de coragem. Também já deixa seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo transforma vidas. E claro, se ainda não é inscrito, aperte o botão vermelho e ative o sininho, porque aqui, cada história é uma ponte entre a tua fé e as promessas de Deus. Imagine um jovem herdeiro, nascido em berço de ouro, com um futuro glorioso à sua frente, menos castelos, terras, títulos, servos e honra. Luís Gonzaga era esse jovem, filho do Marquês de Castiglione. Ele foi criado em meio ao esplendor das cortes italianas do século XVI, rodeado de luxo e poder. Mas o que se passa na alma de alguém que tem tudo o que o mundo oferece e ainda assim sente um vazio que nem ouro, nem glória, nem aplausos conseguem preencher? Esse é o ponto onde a jornada de fé começa. O coração de Luís estava inquieto. Enquanto todos viam um príncipe promissor, ele enxergava algo além dos portões do castelo: a cruz. E você já sentiu esse vazio silencioso no meio do barulho do mundo? Desde muito jovem, Luís começou a questionar o ambiente que o cercava. Entre festas aristocráticas, cerimônias suntuosas e protocolos rígidos, havia algo que ele não conseguia ignorar: a voz suave e persistente de Deus chamando-o para algo maior. Aos 5 anos, já orava com fervor. Aos 7, havia feito voto de que, aos 8, começou a ler sobre os mártires da fé e sonhar com um destino diferente. Enquanto outras crianças brincavam com espadas de brinquedo, Luís desejava brandir a espada da fé, seguindo os passos de Jesus. Você consegue imaginar o que é crescer num ambiente que espera de você tudo, menos a santidade? O pai, Ferrante Gonzaga, era um homem de guerra, poder e ambição. Seu desejo era fazer do filho um soldado de prestígio,
um estrategista militar, alguém que perpetuasse o nome da família. Mas Luís não queria liderar exércitos humanos. Ele queria servir ao exército celestial. Essa escolha começou a causar conflitos intensos em casa. Imagine os confrontos entre pai e filho, não com gritos, mas com silêncios duros, olhares frios e discursos inflamados sobre deveres de sangue. O coração do jovem estava dividido e a alma pesava, como se escolhe entre o amor da família e o chamado de Deus, mas ele não hesitou. A decisão que mudaria tudo veio cedo. Luís decidiu renunciar à sua herança nobre, ao título de marquês e ao direito de comandar tudo o que seria seu por nascimento. Fez isso sem ódio, sem rebeldia, menos apenas com serenidade e fé. El queria ser jesuíta, queria se esconder no serviço a Deus. Esse momento é um divisor de águas não apenas em sua história, mas na de todos que se perguntam: e se eu escolhesse Deus antes de tudo? A pergunta que fica é: o que você seria capaz de renunciar para seguir Jesus? A renúncia oficial foi feita diante da corte. Imagine a cena. Um jovem de apenas 18 anos, vestindo trajes finos, diante dos nobres da Itália, abrindo mão de um ducado, com voz firme e olhos voltados para o céu. Ele não chorou. Seu pai, sim. Ferrante não conseguia entender como um filho preferiria a pobreza de Cristo ao trono de um ducado. Mas Luís não buscava ser compreendido, menos buscava ser fiel. Sua coragem silenciosa ecoa até hoje nos corações que hesitam entre o conforto e a cruz. Você consegue sentir o peso dessa decisão? Após a renúncia, ele se dirige a Roma para ingressar na companhia de Jesus. Ali, a vida muda radicalmente. De príncipe, ele passa a noviço. De palácios, a celas humildes. Do banquets, a judges. E ainda assim, sua alma florescia. A vida espiritual de Luís era intensa. Orações longas, meditações profundas, amor aos pobres e humildade extrema. Ele buscava, em tudo, a presença viva de Jesus. E quanto mais se distanciava do mundo, mais parecia mergulhar no coração de Deus. Você já se sentiu mais completo ao abrir mão do que parecia indispensável? Muitos, na época, viam sua atitude como loucura. Afinal, era um jovem bonito, inteligente, eloquente. Poderia ter sido papa, bispo, diplomata, mas ele escolheu o silêncio da oração ao burburinho das cortes. Ele escolheu carregar a cruz invisível do sacrifício diário, sem holofotes, sem glórias humanas. Para ele, o único aplauso que importava era o do céu. Será que hoje conseguimos entender esse tipo de amor? Ou ainda buscamos aprovação em cada passo? Os superiores jesuítas logo perceberam sua santidade. E mesmo entre os santos da ordem, Luís se destacava pela pureza, pela disciplina e pela intimidade com o Espírito Santo. Seu confessor afirmava que ele jamais cometeu um pecado mortal. E não era por medo, era por amor. Amor de Deus, amor pela salvação, amor pela alma. A castidade que professava não era repressão, era liberdade. Ele via o corpo como templo e a alma como morada de promessas eternas. J. Pensuo Q. Aconteceria se todos olhássemos para nós mesmos assim. Mesmo vivendo pouco, ele viveu intensamente para Deus, intensamente para os outros. Sua renúncia não foi fuga, menos foi entrega. Ele entendeu cedo o que muitos levam a vida inteira para descobrir. Quem entrega tudo a Jesus não perde nada, ganha o tudo de Deus. Ele poderia ter morrido como duque, mas preferiu morrer como servo. Poderia ter sido lembrado como governante,
mas hoje é venerado como santo. E você? Que tipo de legado quer deixar? Sua história não é sobre um príncipe que perdeu um trono. É sobre um jovem que encontrou o céu enquanto ainda caminhava pela terra. Luiz Gonzaga não escolheu o caminho mais fácil. Escolheu o caminho da cruz. E por isso, seu nome ecoa com força entre os que buscam santidade, coragem e verdade. Que sua escolha desperte em nós o desejo de também renunciar ao que é passageiro para abraçar o que é eterno. E você? Está pronto para seguir o mesmo caminho? Roma estava mergulhada no caos. Um silêncio sufocante tomava conta das ruas, quebrado apenas pelo som dos sinos que anunciavam mais uma alma perdida para a peste. Os hospitais estavam lotados, os pobres abandonados à própria sorte. Os corpos acumulavam-se nas esquinas. Era o ano de 1591, e a peste varria vidas com violência. E no meio desse cenário apocalíptico, surge a figura de um jovem jesuíta, com um olhar firme e a fé acesa no peito. São Luís Gonzaga. Apenas 23 anos, frágil de corpo, mas gigante de alma. E a pergunta que ecoa: o que leva um jovem a entrar, de livre e espontânea vontade, no epicentro da morte? Luís não estava entre os fortes. Seu corpo era marcado pela fragilidade. Sua saúde era constantemente debilitada. Ele já havia enfrentado doenças desde a infância. E, mesmo assim, diante do medo que paralisava tantos, ele pede aos superiores que o deixem servir os doentes contaminados pela peste. Isso mesmo. Ele não fugiu. Ele se ofereceu. Muitos tentaram impedi-lo. Diziam que seria sua sentença, mas ele apenas respondia: e se eu for o consolo de uma alma prestes a se perder? Esse é o tipo de fé que incomoda, que sacode, que provoca. E você? O que faria diante do risco de perder a própria vida? Com um crucifixo em uma mão e uma vasilha de água na outra, Luís percorria os corredores do hospital como se cada leito fosse um altar. Lavava feridas, carregava corpos, trocava panos ensanguentados e, acima de tudo, rezava. Rezava com fé, com lágrimas, com ardor. Seus olhos eram como tochas no meio da escuridão, e cada palavra que saía de sua boca era como um sopro de esperança para aqueles que já tinham desistido de viver. Ele não via doenças, via almas sedentas do amor de Deus, carentes de salvação e sedentas da presença do Espírito Santo. Mesmo sendo apenas um noviço, sua maturidade espiritual espantava. Os enfermos o chamavam de anjo. Os companheiros jesuítas diziam que ele não andava menos, flutuava em meio à dor, como se cada passo fosse guiado pelo próprio Jesus. E quando lhe perguntavam se tinha medo de ser contaminado, ele sorria com mansidão e respondia: o que mais me assusta é deixar de amar até o fim. Que resposta, não é? Em um mundo tão acostumado a evitar sacrifícios, ele se entregava sem reservas. Será que hoje teríamos essa coragem? A peste era rápida. Bastava um contato, um sopro, um descuido. Mas Luís não recuava. Ele beijava os doentes, abraçava os moribundos, se ajoelhava ao lado dos esquecidos, um ato de amor atrás do outro, como se estivesse correndo contra o tempo. E de fato, estava. Ele sabia que não teria muito mais dias, e ainda assim, não acelerava os passos por medo, mas por compaixão, porque cada vida que salvava, cada confissão que ouvia, cada oração que sussurrava, era uma alma que ele devolvia a Deus com as próprias mãos. E então, o inevitável aconteceu. Luís contraiu a peste. Foi num gesto simples, menos carregando um homem moribundo até o hospital. O suor, o sangue, o contágio. Seus irmãos jesuítas choraram. Os superiores ficaram em silêncio. E ele agradeceu.
Sim, agradeceu por poder morrer servindo. Seus últimos dias foram de profunda contemplação, oração constante e aceitação serena. Pediu que sua cama fosse simples, recusou privilégios e passou a orar por aqueles que morreriam sem fé, sem amor, sem Deus. A agonia foi curta, mas o sofrimento intenso, febre, dores, delírios. E mesmo nesses momentos, ele sussurrava salmos, chamava por Jesus e se oferecia como vítima de amor. Em uma de suas últimas orações pediu: Senhor, aceita minha vida como um sacrifício por aqueles que ainda não te conhecem. Que coração é esse, capaz de transformar a dor em oferta, a morte em redenção? E nós, em nossa rotina confortável, como reagimos diante do mínimo desconforto? Na noite de 21 de junho de 1591, ele parte. Morre jovem, mas pleno. Morre doente, mas puro. Morre fraco, mas glorioso. E Roma, que o vira passar pelas ruas como anjo entre os pobres, agora chorava. O céu, nesse momento, não ficou em silêncio. A igreja reconheceu seu gesto e séculos depois o declarou padroeiro da juventude católica, exemplo supremo de fé, esperança e amor de Deus. Seu nome se tornaria um convite para a juventude, viver com propósito e não por aparência. A vida de São Luís Gonzaga é um grito contra a indiferença, um testemunho radical de que a fé sem obras é morta e que amar é mais do que sentir, é servir até o fim, mesmo quando tudo em volta parece gritar: fuja! Ele não fugiu. Ele ficou. Ele se ajoelhou. Ele morreu. E por isso, hoje, vive para sempre nos altares e nos corações. Que sua entrega nos questione, nos inspire, nos mova e que possamos, mesmo com medo, escolher amar como ele escolheu. Você está disposto a dar um passo além por amor? A ir ao encontro do outro, mesmo quando o caminho é perigoso? A servir mesmo quando o preço é alto? São Luís nos ensina que a verdadeira grandeza está no dom total de si, e o céu sorri quando alguém escolhe morrer amando. Poucos entendem o que significa pureza nos dias de hoje. Muitos pensam que é apenas ausência de pecado, como se fosse uma virtude fria, inatingível, reservada a poucos escolhidos. Mas quando olhamos para a vida de São Luís Gonzaga, percebemos que pureza é, na verdade, um amor tão intenso por Deus, que tudo o que não é dele perde o brilho. Pureza não é fuga menos, é presença. E o coração limpo de Luís não era vazio de desejos, mas pleno de uma única paixão: Jesus. Você já pensou o que acontece quando um jovem entrega não apenas o corpo, mas também a alma ao Espírito Santo? Desde muito cedo, Luís se fez voto de castidade. Tinha apenas 7 anos. Para o mundo, isso era escândalo, loucura, extremismo. Mas para ele, era apenas coerência. Ele desejava ser todo de Deus. Sua meta não era agradar pessoas, mas agradar o céu, em um mundo que vende prazer. Como objetivo do vida, Luís escolheu a renúncia como forma de liberdade. Ele não foi um jovem reprimido, mas liberto, porque só quem ama de verdade é capaz de dizer não às paixões que escravizam. Já tentou viver assim, mesmo por um dia? A pureza de Luís não era apenas moral, era espiritual. Ela nos gestos, no olhar, no modo como se relacionava com os outros. Nunca foi visto com arrogância, nem com presunção. Nunca falou de si com vanglória. Ele sabia que tudo o que tinha vinha do amor de Deus, e por isso nada nele era vaidade. Ao contrário do que muitos pensam, a santidade não o fez distante,
mais acessível. Seus companheiros diziam que bastava estar ao lado dele para sentir paz. Pureza, nesse sentido, era a presença de Deus encarnada. Já encontrou alguém assim? Seu modo de vestir, de falar, de agir. Tudo nele refletia sobriedade, não por rigidez, mas por profundidade. Luiz sabia que o corpo é templo e que cada ato nosso é uma oração ou uma profanação. Por isso, evitava excessos, fugia da frivolidade e buscava sempre o recolhimento. Mesmo em ambientes hostis, sua atenção permanecia focada no alto. Ele não se perdia nos ruídos da vaidade, encontrava-se no silêncio da oração. Volca já experimentou o poder de um silêncio cheio da presença de Deus? Sua luta pela castidade não foi fácil. Ele mesmo relatava ter enfrentado tentações fortes, especialmente na juventude, mas ele não combatia o mal apenas com força de vontade. Ele vencia com amor. Passava longos momentos diante do Santíssimo Sacramento, jejuava, mortificava os sentidos, fazia vigílias, não por obrigação, mas por desejo ardente de manter o coração limpo para Deus. A oração era seu escudo, e o Espírito Santo, seu guia. Quantas vezes buscamos resistir sozinhos, sem dobrar os joelhos primeiro? Um detalhe que poucos conhecem. Luiz evitava olhar para o rosto das mulheres, mesmo quando eram amigas ou familiares, não por desprezo, mas por respeito. Ela sabia que o olhar é porta da alma e desejava manter essa porta sempre voltada para o céu. É um gesto radical, difícil de entender nos dias de hoje, mas profundamente significativo, porque a verdadeira pureza não é ausência de beleza, menos é reverência pelo mistério do outro. Será que conseguimos olhar assim para quem está ao nosso lado? Ao confessar-se, era preciso esforço do confessor para encontrar algo a ser perdoado, mas ele não se achava santo. Ao contrário, chorava pelos próprios pecados, como quem reconhece a própria miséria diante da luz de Deus. Seu coração era contrito, humilde, pequeno diante do Eterno. Ele não queria ser admirado, queria ser santo, e não por vaidade, mas por amor. A santidade para ele era o único caminho verdadeiro. E para nós, o que tem sido a prioridade? São Luís também falava pouco, era reservado, introspectivo, mas profundamente atento aos sofrimentos dos outros. Quando alguém precisava, ele escutava com o coração, acolhia com compaixão. Essa sensibilidade vinha de sua pureza, porque quem tem o coração limpo enxerga a dor do outro com os olhos de Jesus. Ele não julgava, amava. E por isso, tantos se sentiam tocados apenas por estar ao seu lado. Que impacto causamos nas pessoas com quem convivemos diariamente? AI reconheceu em São Luís Gonzaga um modelo de pureza heróica, e por isso o proclamou padroeiro da juventude. Mas essa missão não é apenas simbólica, menos é profética. Ele continua, ainda hoje, sendo voz que clama, é possível viver a fé com radicalidade. Não importa a geração, o tempo ou a cultura, a santidade é sempre possível. Mas ela começa por dentro, começa por uma decisão. Ser todo de Deus sem reservas. E você, já tomou essa decisão? A pureza de São Luís não o impediu de amar menos, ao contrário, fez com que ele amasse mais profundamente, mais intensamente, mais livremente. Amor que não se contamina, amor que não escraviza, amor que conduz à salvação. Seu exemplo continua ecoando como um convite para jovens, adultos e até idosos que desejam mais do que o mundo pode oferecer. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de buscar essa mesma pureza, não como regra fria, mas como expressão de um coração apaixonado por Deus
e que, como Luiz, sejamos sinais vivos da promessa de salvação que habita em cada alma. Entregue a Jesus. A história de São Luís Gonzaga não termina aqui. Ela não é apenas um relato do passado. É um chamado vivo para o agora. Um sussurro divino que atravessa os séculos e alcança você, bem aí onde está. Porque no fundo, cada escolha que ele fez continua sendo feita todos os dias, por almas que ousam dizer sim à vontade de Deus. O que você vai fazer com tudo o que ouviu? Você está disposto a renunciar, a confiar, a amar, até doer, a seguir o Cristo mesmo quando o caminho for estreito, a ser luz num mundo que escolheu a escuridão? O exemplo de Luiz nos mostra que a juventude não é desculpa para a tibieza, nem a fraqueza é obstáculo para a santidade. Pelo contrário, é justamente na entrega corajosa, no amor sincero, na fé perseverante, que o céu se abre e as promessas de Deus começam a se cumprir. Sim, as promessas de Deus, porque Ele não abandona aqueles que o buscam de coração puro. Então, aplique, escolha hoje mesmo a oração como arma, a pureza como escudo, a fé como norte. Inspire-se em Luiz e transforme sua rotina num altar. Sua faculdade, seu trabalho, sua casa. Menos tudo pode se tornar sagrado quando é oferecido com amor. E não se preocupe com o que vão dizer. O mundo sempre vai chamar de loucura aquilo que o céu chama de santidade. O que importa é como você será lembrado por Deus e não pelos homens. Você quer aplausos de multidões ou o sorriso silencioso do Criador? Me diga nos comentários, qual foi o ponto mais forte desta história para você? O momento da renúncia, o gesto de caridade em meio à peste, ou a pureza vivida como um altar interior? Compartilhe sua resposta. Vamos construir juntos uma comunidade de fé, de esperança, de testemunhos reais que edifiquem quem está chegando agora. Aqui, cada comentário tem poder. E se você sentiu o Espírito Santo te tocando através dessa história, não guarde só para você. Espalhe. Envie este vídeo para alguém que está precisando de direção. E se ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrever-se. Ative o sininho das notificações, porque toda semana temos novos conteúdos que vão te levar mais fundo na palavra, na fé e no amor de Deus. Aqui, falamos de Bíblia com verdade, de oração com profundidade e de Jesus com um coração. Juntos, formamos uma geração que não se curva ao mundo, mas se ajoelha diante do Senhor. E para encerrar, deixo contigo este versículo como uma promessa viva. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Matthew 5:2. O exemplo de São Luís Gonzaga nos inspire a viver com os olhos no céu, os pés firmes na terra e o coração totalmente entregue ao amor de Deus. Até o próximo vídeo.